Você já teve algum conflito na sua família? Por que existem conflitos? No estudo de hoje nós vamos analisar a origem da primeira família e vamos entender um pouco mais sobre os desafios que nós enfrentamos em nossos relacionamentos. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Nossa nova temporada, começamos ontem. A nossa temporada Entre Família. Estamos estudando, ou começamos a estudar, a nossa revista Esperança Entre Família. Desafios de um contexto familiar. A beleza que existe, a diversidade. Ontem nós vimos os inúmeros quadros, os inúmeros retratos de uma família. Mas dentro desses inúmeros retratos, os desafios que nós temos no nosso ambiente familiar. Eu quero te convidar, não sei se você já tem a revista Esperança Entre Família, ainda não, então quero te convidar. Mande mensagem agora para o nosso WhatsApp, ó. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Lembrando que você vai receber o link e aí você vai ser direcionado para o nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica, você preenche o cadastro e vai receber na sua casa. Se você quiser continuar conversando só pelo WhatsApp ali para preencher, você pode continuar conversando, não tem dificuldade. Nossos atendentes vão dar o tempo que você precisar. Não deixe de pedir, essa é a nossa temporada de dezembro e janeiro. Vamos estudar, vamos avaliar como estamos, onde estamos no nosso contexto familiar, colocar propósitos, metas. E a gente começou ontem trabalhando isso, né? Se a gente deseja um novo cenário familiar, ele tem que começar por nós. Você é o referencial da sua casa, da sua família, é você e seu filho. Então, você é o referencial. Comece por você. É você, seus filhos, sua filha e seu neto. Então, comece por você. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Se você deseja uma mudança, comece em você. Vamos orar? Não esqueça, peça a sua revista Esperança Entre Família. Quero lembrar uma coisa, que no próximo sábado, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso momento especial. É um tempo que a gente tira, né, o nosso encontro do Anjos em Ação, e neste final, nesse ano, nós estamos tirando exatamente aí perto desse clima de Natal, que é um clima de encontro, de celebração, mas também de oportunidade que a gente tem para lembrar o verdadeiro sentido do Natal. Então, o Anjos em Ação vai fazer com que a gente relembre disso, para a gente celebrar junto esta mensagem de esperança, tá? Então, não esqueça, próximo sábado, às 8 horas da noite, o tema do programa é o verdadeiro sentido do Natal. Uma programação que com certeza vai mexer com as nossas emoções, tem muita música, histórias inspiradoras e reflexões sobre a vida de Jesus, que vão aproximar muito mais você e a sua família do maior propósito do Natal. Próximo sábado, dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite, você é o nosso convidado. Vamos tirar aquele momento para celebrar mesmo, tá? Eu entendo, Natal tem essa troca de presentes, mas a gente tem que resgatar no nível familiar o verdadeiro significado, o plano de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? A gente se vê no próximo sábado às 8 horas da noite. Vamos orar? Senhor, estamos juntos mais uma vez para abrirmos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, faz-nos entender os Teus propósitos para a nossa vida. Muito mais agora nessa temporada os Teus propósitos para o nosso ambiente familiar. É ali, com as pessoas mais próximas, é ali que a gente se encontra, é ali que a gente recebe os nossos fundamentos. É ali que acontecem também conflitos, dificuldades.
E eu oro por cada família. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos momentos de muito mais proximidade familiar. E que ao estudarmos nessa temporada sobre o valor da família, a gente tenha essa decisão no coração, que o Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos para o nosso segundo encontro do nosso primeiro tema, retratos de família. Ontem eu perguntei qual é o retrato da sua família, qual é o contexto dela, como que ela a gente mostrou ontem, né, os vários tipos de contextos familiares que nós vivemos hoje. Álbum de família, o nosso retrato familiar. Hoje eu quero estender um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais. A gente vai para o propósito divino desse núcleo familiar criado. A gente vai explorar um pouquinho mais isso amanhã também. Mas a gente vai entender uma perspectiva. Por que os conflitos acontecem, tá? Gênesis capítulo 1, verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O constituir do ambiente familiar, da criação, se dá a partir de uma ação divina. E Deus faz, o homem, a divindade faz, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes no ato criador, né? Faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. A gente vai explorar um pouquinho isso mais amanhã, que a verdadeira completude disso se dá quando a mulher é criada. Quando Deus vai olhar, vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Tem alguma coisa, está faltando. Esse não é bom, ele se contrapõe às ações do que é bom que vem nos textos anteriores. Mas a gente tem que entender que esse núcleo familiar, homem e mulher, é uma ação divina de criação. Nós cremos aqui, na Novo Tempo, nós cremos na Igreja Adventista, na base criacionista. Deus criou o homem e criou a mulher, baseando-se, é claro, no que a palavra de Deus apresenta. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, a apresentação. Então, partimos desta ideia de que o ser humano, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. O texto, o verso 27 vai dizer assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esta é uma ação divina. Deus é o único ser capaz de criar, de dar, de trazer do nada algo à existência. E Deus traz, a partir, né, primeiro o homem, do pó da terra, Deus cria. E depois a mulher, a partir do homem, Deus cria a mulher. Por isso que os dois são um só corpo e uma só carne. A gente explora um pouquinho mais isso amanhã. Então, só para você entender que esse contexto original, o contexto original, criativo de Deus se parte de um homem e de uma mulher. O verso 28 vai dizer que Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vejam que Deus cria o homem e a mulher e Deus dá para o homem e para a mulher a capacidade deles, a partir do ato criador de Deus, deles se procriarem, deles terem filhos. E o Senhor vai dizer que eles deveriam crescer e multiplicar e encher a terra. Esta ação divina, esta é uma ação divina, a criação, a formação de um bebezinho, a formação dos filhos. E além disso, você percebe que o ambiente deles... Lembra bem, eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, mas nós estamos falando no capítulo 1 e no capítulo 2
de um ambiente perfeito, um ambiente onde o pecado ainda não havia contaminado. Se você não tem muita proximidade com a leitura do texto bíblico, o pecado é uma escolha que é feita a partir do que o ser humano faz, que vai mudar a natureza. Então nós estamos falando de um ambiente perfeito. Então nós estamos falando da capacidade que Deus dá de procriar, nós estamos falando da capacidade de organização, da capacidade de administração. O ambiente é descrito como dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, ou seja, vocês vão ter o controle sobre todas as coisas. Ou seja, vocês terão um ambiente que vocês vão se propor a cuidar. E o Senhor vai orientar. Agora, sem nenhum tipo de tendência para o pecado, ou para o mal, ou para um erro. Estamos falando de um ambiente perfeito, tá? Mateus capítulo 19, versos 4 e versos 5. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós temos aqui a confirmação das próprias palavras de Jesus, daquilo que Moisés escreveu lá no Gênesis. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E eles vão se tornar um só corpo e uma só carne. Nós vamos explorar um pouquinho mais isto amanhã. No verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Este uma só carne aqui, o texto usado lá no Gênesis dá a ideia de uma unidade composta. Ou seja, eu tenho um ser, eu tenho uma unidade, mas eu tenho dois seres. Quando eles se unem, essa mesma ideia é da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós às vezes usamos a expressão trindade. Os três são uma unidade composta, eles estão ligados entre si. Assim é o homem e a mulher. A partir da criação, a partir de quando Deus faz a mulher, a partir de Adão, e quando eles se unem, eles formam claramente a imagem de Deus. Separadamente, eles não conseguem formar esta imagem. A imagem de Deus se dá nesta completude. Este é o propósito do ato criador. Portanto, o Senhor vai dizer aqui que ninguém separe o que Deus ajuntou. É claro, este é o plano que Deus propõe, é o plano ideal de Deus, é o propósito de Deus. A gente vai em algum momento falar sobre esse lapso que é o pecado e os efeitos que o pecado traz. A gente vai explorar um pouquinho isso, de ambientes familiares que estão fora daquilo que Deus desejou, fora do núcleo que Deus desejou. Que você tem, infelizmente, estou falando para você que talvez passou por um divórcio, vive só, que está hoje cuidando do seu filho, da sua filha. Era esse o plano original de Deus? Era esse o plano que Deus tinha para o seu contexto, para a sua família? Não, não era esse. Por que aconteceu? A gente vai entender. Ou por que acontece? Acontece porque nós temos um contexto de pecado que entra e que se desvirtua. E quando não há um olhar correto, e aí cada história vai ser uma história, mas quando não há um olhar correto para Deus, para aquilo que Deus deseja, quando eu não olho primeiro para Deus e começo a olhar primeiro para o meu cônjuge ou para as coisas da vida, a gente falou ontem, se eu desejo uma reforma no meu contexto familiar, reforma se dá primeiro no olhar para Deus. Aí, se não há esse olhar para Deus primário, eu estou sujeito a passar por situações do contexto social hoje, como, por exemplo, o divórcio. Agora, Deus vai cuidando, Deus vai transformando? Vai. Então, aqui está uma citação
inicial, né, que era o plano inicial de Deus, eles se tornariam um só corpo e uma só carne, e que aquilo que Deus ajuntou, que não houvesse separação. Na visão bíblica, o casamento é algo que vai além de um mero contrato social. Ele representa uma aliança espiritual, uma aliança emocional, e eu posso colocar aqui, e uma aliança material, e uma aliança física. Esse é o contexto do casamento. Então, ele tem a ver, né? Não é só uma representação social, mas é um compromisso que ele faz diante de Deus, é um compromisso que ele faz emocionalmente com a pessoa, é um compromisso que ele faz materialmente, e é um compromisso de fidelidade também à sua união, à união física. Então, esse é o plano original de Deus. Se eu estou falando para você, neste momento, que tem sonhos, que tem propósitos de casamento, não esqueça, esse é o plano de Deus. É um compromisso espiritual, é um compromisso material, é um compromisso físico, é um compromisso emocional e também é um compromisso social. Por isso a gente vai diante das leis do país. Isso faz parte do casamento. Esse é o plano que Deus instituiu, esse é o plano divino. Agora, a gente tem que pensar que vivemos a partir, a gente vai ver agora, a partir da queda, vivemos num mundo de pecado. E os planos originais de Deus passam muitas vezes por esses processos de adaptação. E então eu quero dizer para você, se o seu contexto se difere do plano original de Deus, sua vida não acabou. Deus desejou? Não. Existem muitas variáveis, razões por que as coisas aconteceram. E não vem o caso aqui, ou porque as coisas acontecem. Agora, Deus pode transformar, Deus pode resgatar, Deus pode te dar felicidade no seu ambiente, no seu novo cenário familiar? Pode. Se você buscá-lo, primeiramente, se Ele for a sua referência, Deus pode transformar, porque Deus quer que a gente viva nele, primeiramente, a verdadeira realização. A verdadeira realização se dá primeiramente no Senhor. É bem interessante quando a gente pensa nisso, né? Porque primeiro Adão precisava aprender a olhar para o Senhor, a ter o olhar fixo no Senhor, para ter um olhar correto para sua esposa. Era isso que o Senhor desejava. Era isso que o Senhor queria. E isso se aplica para nós também. Vamos agora ao capítulo que vai causar, ou que vai, não sei se você lê normalmente a Bíblia, que vai apresentar esta mudança de cenário. Então nós temos uma mudança, um cenário perfeito de ambiente familiar aqui, e agora a partir do capítulo 3, nós temos essa mudança de cenário, tá? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E o contexto é que a mulher é tentada pela serpente. Naquela árvore que está lá no capítulo 2 e o verso 14, de toda a árvore do jardim, do verso 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não vou enfatizar aqui essa ordem, essa orientação que Deus dá, né? O significado disso. Deus não está tirando liberdade, mas Deus está colocando aqui a verdadeira expressão de amor se dá através do comportamento, através da obediência. E aí a mulher é iludida, a mulher é envolvida pela serpente que está ali, e olha o que acontece. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Esse estavam nus aqui é bem interessante, porque eles refletiam a glória de Deus. E agora eles não estavam refletindo a glória mais porque eles haviam cometido o pecado. E eles sentiram então a vergonha. Eles refletiam a glória, foram criados à imagem de Deus. Quando eles cometem o pecado, há um lapso nesse processo. E aí eles se dão conta da situação que eles estão vivendo, tá? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem e a mulher que estavam unidos, ligados ao Senhor, que eram um só corpo e só carne, cometem o pecado agora e eles se escondem da presença de Deus. Isso aqui é bem interessante para a gente pensar no nível de um núcleo familiar. Eu estou ligado a Deus, minhas ações estão ligadas a Deus. Aqui estamos pensando no homem e na mulher, eles se afastaram de Deus. E quando eles se afastam de Deus e cometem o pecado, eles não querem mais olhar para Deus e aquilo que Deus deseja. Deixa eu dizer para você, aonde está o seu primeiro olhar? Aonde está a sua verdadeira realização? Se ela não está em Deus, você vai começar a se esconder da presença de Deus, porque eu preciso olhar para Ele. Se eu não quero olhar e as minhas práticas são erradas, eu vou querer me esconder dele. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, ou seja, se cortou essa imagem gloriosa que eu recebi de ti. Eu tive medo e me escondi. Aqui a gente pode explorar o texto porque é bem interessante, né? A ação de Deus de salvar. Deus não quis aquilo para aquele contexto familiar. E a gente vai ver a consequência, o conflito vai vir. Deus não quer conflitos. Deus não deseja sofrimento. São as inúmeras variáveis, como eu mencionei. Mas Deus, por outro lado, é o mais interessado em solucionar os problemas da sua casa. Lembra bem, se você quer viver um novo cenário familiar, um novo ambiente familiar, você tem interesse nisso, mas você não é o maior interessado. O maior interessado é Deus para que haja paz. Por isso, se renda a Ele, se submeta a Ele, busque ajuda. Deus perguntou, quem lhe disse que estavas nu? Que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Está aqui. A primeira reação, essa é uma reação egoísta, de transferência, de dizer a culpa é da mulher que o Senhor deu. Então ele está culpando a mulher, mas indiretamente está culpando quem? Quem? Deus. Que é o que a gente faz normalmente. Quando a gente pergunta, mas por quê? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E nesse caso foi uma escolha humana, clara. E aqui vem o conflito. E nos conflitos, esse é um erro muito comum. Tem um problema, transfere a culpa. É mais fácil transferir a culpa. Ah, se isso não fosse assim, né? Se você não fizesse isso. Então pensemos, vou me colocar aqui, né? Pensemos nas nossas responsabilidades diante das coisas, dos conflitos que acontecem. Porque a minha responsabilidade faz pensar na minha mudança de atitude, na minha ação. Se eu quero uma reforma, lembra que eu citei? Tem que começar em mim. A mulher que me desse. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Foi a serpente que Deus havia criado, porque todo ser Deus criou. Mais uma vez, transferência de culpa. Foi a serpente, Senhor. O Senhor fez. O Senhor deixou isso acontecer. É mais fácil, né? É mais fácil a gente culpar o ambiente que a gente está vivendo. Agora, é lógico, eu não estou com isso, dizer que eu vou trazer uma culpa, assim, agora fui eu que fiz isso. Ok, eu tomei uma atitude errada, você errou
Você errou. Tem a responsabilidade. Agora, Deus não quer que eu viva sobre essa culpa. Entende? Que eu viva com essa culpa. Não, não é assim. Eu sou assim porque fulano é assim, porque minha mãe é assim, meu pai é assim, eu sou assim por isso. Deus não quer que eu transfira e Deus não quer que eu tenha culpa. O que Ele deseja? Ele quer que eu vá a Ele. E nós acreditamos no poder sobrenatural da palavra. E a palavra transforma. Em algum momento eu preciso aprender a trabalhar também com a orientação terapêutica, com um profissional? Também preciso. Preciso para aprender a lidar com essa culpa, para aprender a tratar essa situação, olhar para mim e não ser escravo disso. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Sempre que há um erro, há uma ação divina de correção e uma ação divina de libertação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás a calcanhar. O Senhor está provendo a solução. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz ao filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Consequências de um erro que o pecado trouxe à humanidade. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Consequências. As nossas ações trazem consequências. As ações de Adão e Eva, a escolha errada trouxe consequências. Nós temos aqui o primeiro grande conflito familiar. A transferência da culpa, sabe? O fugir, o culpar a Deus pelo contexto. Agora, a ação amorosa de Deus. Não tem como eliminar as consequências do erro, mas Deus olha e diz assim: eu estou com vocês. Jesus vai voltar. Jesus vai vir a primeira vez, no caso aqui, né? Jesus vai vir. Ele, o descendente, ele vai vir. E o Senhor os veste, diz a sequência. Os veste, um cordeirinho é morto e o Senhor os veste. É o que o Senhor deseja fazer na nossa casa. Há conflitos? O Senhor quer vestir-nos com a sua graça, com o seu poder. Pai do céu, eu oro por cada casa que me ouve agora. Eu não sei o contexto, mas que cada um se coloque diante do Senhor, estenda a mão para Ti, peça a Tua ajuda, procure ajuda para ter um ambiente transformado. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. A gente continua amanhã. Um abraço. Tchau.